A história de hoje é sobre um homem que era um satanista declarado. Ele lixou os dentes para deixá-los mais afiados e bifurcou a língua. Nas suas loucuras, ele fundou uma religião e transformou sua casa em algo inacreditável. O vídeo final do interior da casa é uma coisa bizarra. Eu sei que eu sempre dou esses avisos antes dos casos, mas é importante frisar. Essa é uma história com detalhes extremamente macabros e não tem como eu contá-la direito sem tocar em alguns assuntos sensíveis. Entre eles, satanismo e crueldade com animais. Portanto, como sempre, assista por sua própria conta e risco. Mas antes, se você é um fã de relatos de crimes reais e eventos sobrenaturais, deixe seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Se você quiser dar uma força a mais, você pode me seguir lá no Instagram também. Sem mais delongas, vamos para a história. A história de hoje começa em São Francisco, na Califórnia, uma linda cidade lar da ponte Golden Gate e também da prisão de Alcatraz. E foi nessa cidade que o Timothy e a Cynthia se conheceram. Eles se apaixonaram e em 1971 eles resolveram se casar. 7 anos depois, eles tiveram seu primeiro e único filho, o pequeno John Alexander. Ele nasceu em 12 de agosto de 1978 e a família vivia os seus anos mais felizes. Já em 1980, os três se mudaram para o estado da Carolina do Norte, onde o John começou a frequentar a escola local. Só que logo na segunda série, os problemas começaram a aparecer. Infelizmente, os professores disseram que não poderiam deixar ele passar de ano, porque ele simplesmente não tinha condições. Por algum motivo, o pequeno John não conseguia aprender tudo o que era necessário e ele foi reprovado. Quando ele já tinha uns 8 anos de idade, as brigas eram frequentes entre seus pais e eles acabaram se divorciando. Agora, um divórcio nunca é bom para uma criança e seria menos ainda para o John. Só que além de ter se divorciado, o pai, o Timothy, resolveu voltar para a Califórnia, deixando a Cynthia e o John à própria sorte. Agora, isso traria consequências ainda piores, tanto para a educação do garoto, quanto para a vida pessoal dele. Alguns anos depois, quando o John tinha mais ou menos uns 12 anos, a mãe dele, a Cynthia, se casou com um outro homem que se chamava John James, e os três resolveram se mudar para uma outra casa. E é essa outra casa que veria uma transformação bizarra. Ali, apenas com 13 anos, o John filho começou a abusar do consumo de álcool. Nos períodos mais pesados, ele chegava a beber um pack por dia. 12 latas de cerveja todo santo dia, apenas com 13 anos. Conforme ele crescia, o sentimento de abandono e traição estava sempre nos seus pensamentos. E fora isso, ele sentia que era diferente, que ele não se adaptava e que não entendia o mundo. Depois que ele repetiu o 9º ano pela segunda vez, ele decidiu que não ia mais para a escola. Ele largou tudo. E foi nessa época também que ele conheceu 2 coisas que mudariam sua vida para sempre: as drogas e o satanismo. Ele mergulhou numa espécie de redemoinho de drogas, usando cada vez mais e mais, e com o passar dos anos, passou a comprar e vender drogas para levantar um dinheiro. Nesse meio tempo, ele também foi se aprofundando nos conhecimentos de satanismo, se interessando e lendo tudo o que ele podia sobre o assunto. Em 2002, quando ele já estava com 24 anos, ele mudou o nome dele legalmente de John Alexander para Pazuzu Ila Algarad. Agora, Pazuzu é o nome do rei dos demônios na mitologia da antiga Mesopotâmia. E Ila Algarad significa o Lorde dos Gafanhotos em árabe. Esse Pazuzu, essa entidade, já foi representado em alguns filmes, inclusive no clássico O Exorcista. Agora você deve estar se perguntando o que tem a ver esse Ila Algarad em árabe. Acontece que tudo isso aconteceu em 2002, e no ano anterior, ou seja, em 2001, havia acontecido o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o 11 de setembro. Então algumas pessoas alegam que ele escolheu esses 2 nomes porque eles têm origem em 2 religiões muito temidas
pelo menos naquela época, né? E ele gostava de ser uma pessoa temida, uma pessoa polêmica, controversa. Agora, com esse novo nome, a sua transformação estava quase completa. Quem conhecia ele melhor dizia até mesmo que a aura dele estava diferente. Só que em paralelo a essas mudanças, as suas doenças mentais também começaram a se intensificar. Ele foi diagnosticado com agorafobia, que segundo o Google é o medo e a ansiedade de ficar em locais ou situações onde não há fácil acesso à ajuda no caso de uma ansiedade intensa se desenvolver. Basicamente, ele não gostava de sair de casa, ficando apreensivo e até mesmo assustado quando ele tinha que sair. E por causa disso, ele se tornou uma pessoa reclusa. Além da agorafobia, ele também foi diagnosticado com esquizofrenia e uma depressão severa. O médico prescreveu alguns medicamentos, mas ao invés de usar conforme o recomendado, o Pazuzu começou a misturar os remédios com outras drogas e com bebidas alcoólicas. Foi nesse período que ele começou a tatuar todo o corpo com marcas satânicas, incluindo o próprio rosto. Em um dos braços ele tatuou Satã, e em outros locais do corpo ele tatuava 666. Ele parou de tomar banho e escovar os dentes, alegando que a sujeira do corpo dava poderes a ele. Foi nessa época que o John, o padrasto, se separou da mãe do Pazuzu, a Cynthia. Eventualmente ele se mudou, deixando a casa só para os dois. E toda essa loucura foi escalando e escalando. Todo mês, na noite de lua cheia, a mãe dele, a Cynthia, ia até o pet shop local e comprava um coelho vivo para o Pazuzu. Ele pegava o coelho e levava até a margem de um rio, onde ele praticava um ritual, sacrificava o bicho e comia o coração. Imagina você estar dando um rolê no rio à noite e encontrar um cara fazendo um ritual macabro e comendo o coração de um coelho. Agora, apesar de todas as suas condições mentais, o Pazuzu tinha alguns amigos e, incrivelmente, algumas parceiras. A principal delas se chamava Amber e ela seguia ele religiosamente para todo lado. Os dois e alguns amigos frequentemente davam festas na casa, onde eles se mutilavam e bebiam o sangue uns dos outros. Ele também se tornou obcecado pelo líder de seita, Charles Manson. E se inspirando no Charles Manson, ele resolveu criar a própria seita dele. Ele convidava jovens garotas para morar na casa dele e se referia a elas como noivas. Uma jovem chamada Crystal Matlock se juntou a eles, tornando-se também uma das principais noivas do rapaz. Eles começaram a viver como um trisal, se é que essa palavra existe, usando drogas, fazendo rituais de sangue, inclusive orgias com estranhos, tudo dentro da casa. A mãe do Pazuzu, a Cynthia, parecia se contentar em ficar isolada, trancafiada no quarto dela, que tinha um banheiro. Não ficou claro para mim se ela tinha algum problema também, se ela aprovava tudo que o filho fazia, ou se ela simplesmente não tinha força para controlar ele. E com praticamente toda a casa só para ele, o Pazuzu começou a destruir a residência. Para todo lado só se via lixo e fezes de animais. E as paredes ficaram cobertas com marcas e símbolos satânicos. Na porta da frente ele escreveu um aviso, basicamente falando que a polícia não era bem-vinda e provocando qualquer um que respeitasse a lei. Ele também colocou uma cruz invertida, assim como uma frase: "O mal triunfará". Logo, pelo boca a boca, a casa ficou conhecida como um lugar sem lei, um lugar sem regras, um lugar onde não havia consequências. O Pazuzu dava festas com frequência, e durante essas festas, bêbado e drogado, ele costumava contar histórias sobre pessoas que ele assassinou. Agora, os amigos dele não levavam isso muito a sério, mas volta e meia ele dava uns detalhes sinistros e deixava algumas pessoas com a pulga atrás da orelha. Em 2006,
um jovem casal, o Josh e a Stacy, compraram uma fazenda para começar um negócio envolvendo cavalos. Tudo ia muito bem e uma certa manhã a Stacy se descobriu grávida. Os dois ficaram muito felizes e ansiosos pelo futuro. Nos 2 anos seguintes, infelizmente o negócio deles não prosperou e por causa de uma crise, eles foram forçados a fechar as portas. Com o fechamento da fazenda, vieram os problemas no relacionamento e eles acabaram optando por dar um tempo. A Stacy se mudou para uma outra fazenda onde ela arrumou um emprego e o Josh passou a viver numa van. Sem conseguir emprego e sem ter como fazer dinheiro, o Josh passou a vender droga na van. Um tempo depois, a polícia descobriu, fez uma busca na van e o Josh acabou condenado por venda de drogas. Agora, com essa mancha na ficha criminal dele, seria ainda mais difícil arrumar um trabalho honesto. Apesar de todos os problemas, de ter perdido a fazenda, a esposa e de estar numa situação difícil financeiramente, o Josh tentava se manter positivo. Ele tinha se reaproximado da Stacy e os dois estavam meio que ensaiando uma volta. Até que em 2009, as autoridades acharam o carro dele abandonado num estacionamento. A chave estava na ignição, a porta do motorista só encostada e o vidro abaixado. A polícia falou com a Stacy sobre o ocorrido, mas falaram apenas que encontraram o carro dele. Não deram assim nenhum detalhe de como o carro foi encontrado. O tempo foi passando e passando, e achando que o Josh poderia estar se escondendo da polícia, a Stacy não reportou ele como desaparecido. 3 meses depois disso, um homem chamado Tommy Welsh tinha marcado com o irmão dele para comer uma pizza, tomar umas cervejas e bater um papo. O irmão dele, que se chamava Rust, trabalhava numa pizzaria e ficou combinado que quando ele saísse do trabalho, ele levaria uma pizza até a casa do Tommy para eles comerem. Como combinado, o Rust saiu do trabalho e levou a pizza, mas chegando na casa do Tommy, estranhamente ele não estava lá. O Rust mandou mensagem, ligou, a pizza foi esfriando e esfriando e o Tommy nunca apareceu. Então agora nós temos 2 pessoas desaparecidas, o Josh e o Tommy. De volta na casa do Pazuzu, depois de anos e anos de drogas, festas e simplesmente zero limpeza, o lugar ficou uma desgraça. A coisa estava tão ruim que em alguns lugares da casa era praticamente impossível ver o chão. E os vizinhos reclamavam que o mau cheiro exalava até lá. Mas o Pazuzu não queria nem saber. Ele continuava a se drogar e agora passou a pintar nas paredes com sangue de animais e às vezes até com o sangue dele mesmo. Fora isso, as pessoas que iam nas festas diziam que ele urinava e defecava em qualquer lugar, inclusive no chão, na frente de todo mundo. Ele também lixou os dentes, deixando os pontiagudos, e bifurcou a língua para ficar com aquela língua de cobra. E volta e meia, no meio de todo esse caos, ele voltava com aquele papo de que teria matado uma pessoa. Só que agora ele alegava que tinha matado um cara no porão. E inclusive ele dizia que o mau cheiro da casa era por isso. Agora os amigos dele, todos bêbados e doidões, não acreditavam. Só que depois de um tempo, uma garota chamada Tarina, que frequentava a casa, ficou com aquilo na cabeça. Ela começou a ligar Lé com Cré, lembrando que já tinha visto tanto o Pazuzu quanto as noivas dele andando pra lá e pra cá com uma pá. Ela ficou com medo de tudo aquilo e resolveu contar tudo pra polícia. Ela contou para um detetive que ela suspeitava que o Pazuzu tinha enterrado um corpo no quintal de trás da casa. Os policiais foram até a casa do Pazuzu, ele atendeu e assim que ele abriu a porta, veio aquele cheiro, aquele odor horrível, quase que como um soco. E os policiais perguntaram sobre o corpo e se eles poderiam entrar para verificar. O Pazuzu, que não tinha nenhum pingo de respeito pela lei, negou tudo e simplesmente não deixou os policiais entrarem. Como eles não tinham mandado nem nada,
eles foram embora e deixaram a história para lá. No mês seguinte, as autoridades receberam uma outra denúncia, dessa vez anônima, relatando a mesma coisa, a mesma informação dos corpos no quintal. Mas, surpreendentemente, a polícia não fez nada com essa pista. A Tarina não estava satisfeita com aquilo, e numa jogada extremamente perigosa, ela resolveu voltar até a casa do Pazuzu, só que dessa vez com um gravador escondido. E questionando os amigos dele e o próprio Pazuzu, ela conseguiu gravar uma confissão dele. Impressionantemente, a polícia não fez nada com a gravação. Nada. Foi só em fevereiro de 2010, quando a Stacy, lembra dela, a esposa do Josh, foi até a delegacia de polícia, alegando que ela tinha ouvido uns rumores sobre a morte do Josh, é que eles resolveram se mexer. As autoridades retornaram até a casa do Pazuzu e, mesmo com o auxílio de cães farejadores, eles não encontraram nada. E mesmo com a visita das autoridades, tanto o Pazuzu quanto as noivas dele não fizeram nenhum esforço para diminuir aquele ritmo intenso de drogas e festas. Na verdade, as coisas até pioraram. Em maio de 2010, por causa de uma discussão, o Pazuzu enforcou a mãe até ela desmaiar. A Cynthia, a mãe, até prestou queixa contra ele, mas aparentemente depois ela se arrependeu e retirou as acusações. Já em junho de 2010, algo bem pior aconteceu. Um homem chamado Joseph Chandler foi encontrado morto às margens daquele rio que o Pazuzu gostava de comer os coelhos. Ele havia levado um tiro na parte de trás da cabeça e as autoridades eventualmente ligaram o crime a um homem chamado Nicholas Rizzi, um dos amigos do Pazuzu. Aparentemente, o Pazuzu em si não teria dado o tiro, mas ele estava com o Nicholas no momento do crime. No final das contas, o tal Nicholas foi preso pelo assassinato e o Pazuzu foi sentenciado a 5 anos de prisão, só que prisão domiciliar. Em 2011, outro problema. Dessa vez foi a Amber, uma das noivas do Pazuzu, que agrediu a Cynthia, a mãe. Só que ela nunca chegou a prestar queixa dessa agressão, nem de nenhuma outra, alegando que ela tinha medo das práticas religiosas do filho. Somente em 2014, depois de todas essas loucuras, é que a sorte do Pazuzu finalmente chegaria ao fim. Durante uma das festas que ele dava, ele pediu a ajuda de um amigo dele, chamado Matt Flowers, para assassinar uma outra pessoa que também estava na festa. O Matt recusou aquela ideia e, ao invés disso, avisou a pessoa discretamente para ela ir embora, que a vida dela corria perigo. No dia seguinte, pensando naquele pedido doido do Pazuzu, o Matt resolveu ir até a polícia. Acontece que o Matt era um veterano de guerra, ex-militar, e quando ele contou tudo aos policiais, eles pareceram realmente escutar e respeitar aquela denúncia. Foi a partir dessa denúncia do Matt é que as autoridades resolveram fazer uma segunda busca na propriedade do Pazuzu. Só que dessa vez, as coisas seriam bem diferentes. No dia 5 de outubro de 2014, os policiais chegaram na casa do Pazuzu para cumprir o mandado de busca. Só que dessa vez eles mandaram todo mundo sair. Todo mundo para fora, vamos. Quando eles entraram pela porta da frente, era como se eles tivessem atravessado um portal para outro mundo. O cheiro da imundícia era quase insuportável e aquela atmosfera macabra caiu sobre eles. As paredes todas pichadas e lotadas de imagens do chão até o teto, com símbolos satânicos para todos os lados. A casa estava com uma infestação de moscas, com fezes humanas e de animais espalhadas no carpete. Mais de 15 gatos, inúmeros cachorros e até mesmo algumas cobras, todos animais que o Pazuzu utilizava nos rituais, viviam ali. Em algumas partes da casa,
os policiais tinham que espalhar as coisas do chão com os pés simplesmente para poder pisar no chão. Em um canto de um cômodo em particular, havia uma pilha de fezes, lixo para todo lado e mofo em todas as paredes. No porão, a situação não era melhor. Móveis estraçalhados e eletrodomésticos quebrados, tudo jogado de qualquer jeito. Do lado de fora, no quintal de trás, os policiais encontraram um chão irregular. Ali eles cavaram e finalmente encontraram os restos mortais de 2 homens, o Josh e o Tommy. No final das contas, todas as pistas estavam corretas e os corpos estavam enterrados ali há 5 anos. Com o passar do tempo, alguns detalhes das mortes foram revelados, mas o motivo dele ter matado o Josh nunca ficou claro. Aparentemente, ele acorrentou o Josh por vários dias no porão, e quando ele já estava fraco e não tinha mais forças, o Pazuzu desceu até lá e disparou 6 vezes contra ele, utilizando uma escopeta. Nos dias seguintes, ele usou a bandana ensanguentada do Josh como troféu. Fotos, vídeos e testemunhas confirmaram essa informação. Já o Tommy foi convidado pela Amber para ir até a casa tomar umas cervejas. Enquanto ele estava sentado no sofá, relaxando e conversando, a Amber se aproximou por trás e, com um rifle calibre 22, deu um tiro na nuca dele. Com a descoberta dos corpos, o Pazuzu e a Amber, assim como a Crystal, aquela outra noiva, foram acusados de assassinato. A Crystal se declarou culpada como cúmplice de assassinato e foi sentenciada a um mínimo de 3 anos e 10 meses atrás das grades. A Amber fez um acordo e se declarou culpada pelo assassinato do Tommy. Ela foi sentenciada a um máximo de 39 anos de prisão. Já o Pazuzu escapou, entre aspas, das consequências dos seus atos. Antes mesmo do julgamento dele começar, em 28 de outubro de 2015, ele tirou a própria vida na prisão. A casa onde eles viviam foi demolida e até a data da gravação desse vídeo, o terreno ainda estava completamente vazio. E essa foi a nossa história de hoje. Se você é um fã de relatos de crimes reais e eventos sobrenaturais, deixe seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Eu sou o Rafa e esse foi o Arquivo Obscuro.